Eu sou o Getro Menezes, psicanalista clínico. E hoje eu quero falar sobre o seguinte, cara. Sobre a trajetória. Qual o caminho, qual a sua pisadura para que você alcance o seu desejo, o seu objetivo, a sua meta. Bom, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: não basta querer ser médico, não basta querer ser professor. Só a vontade não basta, só o desejo. É necessário uma trajetória, uma caminhada, uma jornada que te conduza até esse lugar, com segurança, com estabilidade, com conforto, com alegria. Até, bom, não sei se é isso que todo mundo deseja, mas eu lembro que eu era mais novo do que hoje. E uma dos meus objetivos era chegar numa determinada idade e ter condições de ter um pouco mais não, total controle sobre o meu horário, o meu trabalho, sobre a minha vida, né? Ter uma certa segurança financeira, saber exatamente o que quer, né? Por exemplo, hoje eu como psicanalista, eu não tenho outra ocupação. Eu sou psicanalista clínico, eu atendo. Esse é o meu objetivo. É isso que eu quero e é isso que eu busco na minha caminhada diária. E hoje eu não quero dar aula no curso de psicanálise e também não quero dar curso, assim como várias pessoas acabam encontrando, né, nas redes sociais uma maneira de oferecer alguns cursos que eu faço, que eu gosto muito, que serve inclusive como melhor que muita supervisão. E honestamente eu não tenho nada contra, eu sou completamente a favor, mas tem que saber escolher também. Até nisso, a sua jornada, a sua trajetória, a sua caminhada, a sua pisadura na Terra tem significado, tem uma ligação. Né? Você escolhe um curso que não tem o menor sentido com aquilo que você deseja para a tua vida, você está gastando dinheiro, tempo, saúde, uma série de coisas, né? É como se fosse algo que está te impedindo de alcançar aquilo que você deseja e você está permitindo que isso aconteça. Vamos falar de psicanálise, vamos falar de neurose, vamos falar de sintomas, vamos falar de dependência, de carência, de afeto e tal, mas de uma outra maneira, né? No seu dia a dia. Isso acontece aos montes. Exemplos de complexo de Édipo a gente tem aí aos montes, inclusive dentro da própria casa. Basta observar. Mas a gente está falando aqui de trajetória, de caminhada, né? E nessa caminhada eu vi um filme ontem, Relatos Selvagens, é um filme argentino, que ele foi indicado num curso que eu fiz na psicanálise descolada, que é totalmente descolada mesmo. É um projeto, um programa, um trabalho feito pelo professor Mário Álvares Alvarez. Desculpe, posso ter até errado o nome dele, mas depois eu coloco o nome correto aí na descrição do vídeo. Mas é psicanálise descolada, é só jogar ele tem vídeos, página, site, Instagram, ele está na rede social. E é uma linguagem maravilhosa também, é do tipo que eu me identifico. E ele fala muito sobre isso também, que é uma questão que me chama atenção. É um tema que eu tenho muita gosto, porque eu sempre defendi a ideia de que não basta fazer o curso para se tornar psicanalista, psicólogo ou qualquer outra coisa. Estou falando da minha área. Gestor ambiental, por exemplo, que eu atuei por quase 30 anos nessa área. Primeiro eu comecei atuando, né, na prática, depois eu fiz a minha universidade, fiz pós-graduação, dei aula, me especializei na área de resíduos sólidos e tal.
E aí eu descobri a psicanálise e houve uma identidade, uma ligação muito profunda, que foi uma coisa que me fez bem e talvez me levou para lugares que talvez estivesse adormecido e que fosse necessário que eu reacendesse isso. Então, falando de trajetória, eu lembro que eu morava na casa dos meus pais, em Pirituba, zona noroeste de São Paulo, perto do Pico do Jaraguá, da freguesia do Ole, uma região muito boa. A gente mudou para lá, tinha ainda uma área verde enorme. Eu e os amigos e a família, a gente viu a construção da delegacia, da 87DP, do Hospital de Pirituba, das duas escolas, do Gomide, onde eu estudei, da outra em frente, que é uma escola técnica que meu sobrinho Lucas estudou e tal. Então, é, essa, esse tipo de relação assim com a comunidade, com o bairro, ele se deu num momento, isso era a década de 70, 80, que a gente conseguiu ter uma relação muito próxima ali com os nossos vizinhos. Eu tenho um amigo de 50 anos, que são dessa época. Amigo, brother, irmão, companheiro, de 50 anos ou mais. Alguns 40 e pouco, outros 30 e pouco anos de amizade. A gente tem um grupo com os amigos que a gente fala bom dia, boa noite, boa tarde, às vezes manda umas piadinhas, umas gracinhas daqui, outra dali. Jogamos bola junto durante anos. Mas é isso. Então o que eu queria dizer é o seguinte, que lá na casa dos meus pais eu tinha um quartinho. Meu pai fez uma casa onde ele fez várias outras individuais para que os filhos pudessem ter onde morar, que ele pudesse também ter uma forma de alugar e ganhar um dinheiro e tal, para sustentar a família, né? E ali nesse quartinho, eu fiquei ali até os meus 17, depois voltei com 24, depois saí de novo e pronto. E aí não voltei mais, a não ser para visitar meus pais. E minhas irmãs, obviamente, meu sobrinho, né? Então, cara, nesse quartinho, falando em trajetória, ele já era um lugar onde muitas pessoas iam para trocar ideia. Para trocar ideia. Porque eu nunca julgava o comportamento das pessoas que iam lá falar comigo. Inclusive, eu tenho uma pessoa na minha família que disse que eu, pô, nunca batia de frente, né? Mas esse era o perfil, pô. Cada um tem o seu jeito, seu perfil, né? Então, as pessoas iam levar histórias lá, problemas, conflitos existenciais, dúvidas, se queixar, e eu escutava e trocava ideia. Naquela época tentava até dar um conselho, mas né, hoje como analista eu evito e não, na maioria das vezes não dou, às vezes sim, às vezes é necessário, né? Não um conselho, mas uma sugestão para que a pessoa tenha mais opção para poder repensar uma atitude, um ato, né? Então essa trajetória, talvez a minha trajetória na análise, ela se deu não a partir daí, mas se deu também com a minha mãe, que a minha mãe foi uma pessoa que teve várias passagens por sanatório, então, e a gente não sabia lidar, então é uma relação difícil, porque a gente não estava preparado e nem foi preparado para isso. Eu, particularmente, né? Então, você tem que ir aprendendo durante o processo, né? Entendendo um pouco mais, conversando com pessoas. Então, acho que isso também me levou para a clínica de psicanálise, tanto para fazer quanto para ser atendido, quanto para atender, para estudar e atender pessoas. Então essa trajetória, cara, quando eu ouço o professor Mário falar que
Às vezes é bom ter cuidado com a clínica que você entra, porque a pessoa que está lá, às vezes, não tem. O cara pode ter, às vezes, 10 anos de formação na área de psicologia, psiquiatria, psicanálise, mas dependendo da trajetória, da caminhada, da jornada dele na Terra, da pisadura dele na Terra, do que ele passou, do que ele não passou, do que ele já viveu ou não viveu, né? Qual a experiência dele de vida, quais os enfrentamentos que ele já teve e tal. Talvez ele tenha problema numa clínica, né? Por isso que muitos optam por dar aula, por dar curso, por dar consultoria, supervisão, ficar mais no campo da teoria, né? Da academia. E eu não vejo problema nenhum. Cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua jornada na Terra que vai dizer para onde ele está se conduzindo, né? Agora, não são as pessoas que têm que me dar esse caminho para que eu possa conduzir esse caminho. Quem tem que conduzir, quem tem que fazer o manejo dele adequado para atingir o objetivo final sou eu, porra. Senão eu acabo caminhando por onde eu não sei nem, nem onde eu estaciono, né? Porque durante essa trajetória você vai ter isso, inclusive, né? Vamos levar para o campo da realidade, né? Que são lugares que não pode estacionar, que são pedras no caminho, que são pessoas que não vão andar no mesmo ritmo, pessoas que vão te acelerar para que você ande mais rápido, só que ele não sabe qual é o ritmo que você está naquele momento. Então tem de tudo, vai ter tempo bom, vai ter tempo ruim, vai ter dia que a estrada não dá para caminhar, vai ter... A gente passou por isso, a gente viveu uma pandemia de 2 anos, né, ou mais, mas o isolamento aí de 2 anos, onde a gente não podia fazer muita coisa, estava impedido de fazer. Até porque as coisas também na rua estavam fechadas, não podia ter pessoas. Então, toda essa situação, ela fez com que a gente repensasse a nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa jornada, né, na Terra. Só um minutinho. Então, cara, jovem, o que eu penso é o seguinte, né? Isso aqui é muito também tô falando coisas que eu penso, que eu leio, que eu vejo, que eu pesquiso, né? E eu estava falando inclusive desse filme também, o Relatos Selvagens, sobre vingança. Então, nesse filme dá para ver muita relação com a vida em sociedade. É problema no trânsito, é problema em relacionamento, é problema de ressentimento, questão de ódio, questão de neurose ocupando a mente da pessoa que não consegue ver com uma forma mais racional, adulta, amadurecida, determinada situação, né? São comportamentos selvagens, comportamentos inadequados, né, em determinada situação. A gente fala, a gente não, né? Quem falou foi Freud, a gente só segue a cartilha do princípio de realidade, a questão da moralidade, né? Que quando a pessoa está sob esse domínio desse sentimento de vingança, ela perde completamente a razão. Então, o inconsciente passa a dominar todas as atitudes e o comportamento dessa pessoa, né? Como se ficar cega para aquilo que ela está fazendo. Então esse filme relata muito isso. E isso tem muito a ver com a nossa jornada, com a nossa trajetória, com o nosso caminho que a gente está conduzindo a nossa vida, né? Se eu me perco nessas questões, eu tenho dificuldade para atingir o que eu quero. Se eu me perco depositando todo o meu tempo, a minha energia, toda a minha meu tesão, meu coração num determinado problema, é quase que se afundar cada vez mais nele. Eu não sei se o caminho é esse, mas a questão é tratar melhor, tratar de uma maneira diferente, saber qual é a questão que está te levando a isso, né? Por que o tempo todo se fica ali
focado nessa questão, no pensamento, ou em atitudes que te conduzem por conta dessa parada mal resolvida, né? Então, qual é o caso, cara? O caso é o seguinte, eu acho que é bom a gente se conhecer melhor, é bom a gente saber o que quer, porque senão a gente só está militando aqui nessa terra, militando sem saber para onde ir. Essa é a grande verdade. Ou tá só de passagem aqui pelo caminho que abrir eu vou. Por um momento isso é justificável, né? Depois de uma determinada etapa da vida, quanto mais a gente souber o que a gente quer, né, o que a gente deseja lá na frente, melhor, porque assim você caminha nessa direção. Então, o objetivo desse vídeo é esse. Ou áudio, né, para quem escutar o podcast. Então, obrigado, valeu, espero ter contribuído um pouco com a qualidade de vida de cada um de nós. Grande abraço, quem tiver a oportunidade de assistir Relatos Selvagens, um filme argentino, tá na Prime por um valor menor que uma coxinha. Grande abraço e até o próximo programa. Se puder compartilhar e curtir, o meu objetivo é chegar nos 110, acho que é isso, participantes, ouvintes e inscritos até o mês de março. Grande abraço. Valeu. Não fechou, mas agora vai. Ainda não. Agora